E agora eu vou fazer a colheita dessa bacia de coentro e depois vou preparar a terra aqui para plantar novas sementes. Enquanto eu vou plantando, eu vou dando algumas dicas para vocês de como ter um coentro aqui nesse nível. Então, se você tem dificuldade para cultivar coentro, não sai do vídeo que eu vou dar várias dicas aqui bem interessantes para você. Eu não pretendia colher toda essa bacia de coentro hoje, mas eu mudei de ideia porque eu vi que já tem alguns querendo florar, né? A folha dele fica mais fininha e ele vai começar aí a floração. Então é melhor já colher tudo. Aí para conservar na geladeira é só colocar dentro de uma bacia com tampa. Esse é o segredo para conservar o coentro. Sim, não pode lavar o coentro antes de guardar. Você só lava na hora que você vai usar. Porque o coentro aqui, quando você cultiva em casa, você não colocou nada químico no coentro. Você não precisa ficar lavando ele o tempo todo. Então basta você guardar, bater bem para cair toda essa areia, né? Para que saia todo o substrato aí, toda a terrinha da raiz. E aí você guarda numa bacia com tampa. Dá para você usar bastante tempo. Eu já tinha feito uma colheita desse coentro aqui, uma pequena colheita na semana passada. Eu colhi alguns pés que estavam maiores e desci os menores. Então, caso a pessoa prefira, ela pode ir colhendo aos poucos, né? Não precisa colher tudo de uma vez. E olha só o tanto de coentro que eu colhi aqui. Gente, vocês não têm ideia do cheiro que está aqui. Pense numa planta cheirosa. E mais cheiroso do que o coentro é a semente do coentro. Vocês que nunca plantaram coentro antes, a bacia lá, a terra que você planta o coentro, ela continua com o cheiro da semente. É impressionante, mesmo depois de muito tempo, aí um ano depois, se tiver presença de semente, a bacia da terra lá, o substrato que você usa, continua com o cheiro da semente. É incrível. Então agora vamos começar a plantar. Eu vou refazer aqui uma adubação. Coentro gosta muito de nitrogênio, então você tem que usar um adubo nitrogenado. O que eu vou utilizar aqui é a torta de mamona. É um adubo excelente para plantas que precisam de nitrogênio. E é só espalhar. Nesse caso desse adubo, não precisa colocar uma quantidade muito grande. Você também pode utilizar esterco de gado, esterco de galinha, humus de minhoca, o que for de sua preferência. Qualquer adubo nitrogenado coentro vai se dar muito bem. E agora vem uma dica muito importante para você sempre ter coentro ou qualquer outra planta que você consiga colher rapidamente, que é revirar a terra. Gente, vocês não têm ideia da diferença que isso faz. Então sempre que você for tirar aqui alguma planta para plantar novamente, você faz a adubação, você revira também para misturar esse adubo. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque a terra ela costuma compactar um pouco. Então quando você faz isso, ela descompacta e a terra fica um pouco mais fofa. E as raízes, principalmente no início, né, quando a sementinha está germinando, ela vai crescer com uma certa facilidade. Olha o substrato que eu estou usando aqui. Basicamente é terra vegetal e areia. Eu não utilizei outra coisa. Foi até um teste que eu fiz. Eu nunca tinha plantado com terra vegetal e areia somente. Eu sempre colocava terra mesmo. E se dá muito bem. Coentro também cresce em terra mesmo, desde que não seja aquelas argila, aquele negócio lá. Mas aqui só tem terra vegetal e areia. Eu não sei a proporção de terra e areia que eu coloquei. Eu fui no olhômetro mesmo, fui misturando. Só sei que deu certo. Outra coisa bem legal que se tem em horta, olha aqui, minhoca. Sempre que você achar, não mate não. Tem gente que joga fora. Tem gente que acha que minhoca come a raiz da planta. Não, a minhoca não come a raiz da sua planta. Ela come a raiz da planta que já morreu. Por exemplo, aqui está cheio de raiz. Dá para ver aí que tem algumas raízes do coentro que estava aqui dentro. Essas raízes vão apodrecer e aí sim a minhoca vai lá e come a raiz que está apodrecendo. Ela não come a raiz da planta viva. Ou seja, se na sua horta, se na sua planta, no seu jardim tem minhoca, deixa ela lá. A não ser que seja rosa do deserto. Se for rosa do deserto, você tem que tirar. Mas em horta você pode deixar. E aqui estão as sementes de coentro. Gente, um saquinho desse custa R$ 3 aqui na minha cidade. Onde que você encontra? Casas agropecuárias, às vezes em alguns supermercados. Você pode encontrar também na internet, mas na internet é um pouco complicado, porque só vende ou em pequena quantidade ou em grande quantidade. Tem pacotinho de 500 gramas de semente. 500 gramas de semente é muita semente para quem planta só em casa. Você vai acabar perdendo essas sementes, elas vão passar da validade. E às vezes tem aqueles pacotinhos que a gente compra naquelas casas, naqueles lugares que vende ração e tal. Mas aquele pacotinho vem uma quantidade muito pouca. Embora que aquele coentro do pacotinho é uma outra variedade que fica bem maior que essa daqui. Então, caso você não encontre em nenhum lugar, tenta procurar na feira da sua cidade. Vai lá naquelas bancas que vende tempero, essas coisas, sempre tem semente de coentro, porque semente de coentro também é usada como tempero.
Então o que é que você vai fazer aqui depois? Você vai fazer uma listra, como eu fiz aqui, vai colocar as sementes dentro. De uma carreirinha dessa para outra, eu costumo contar 3 dedos. Dessa forma aqui, eu coloco 3 dedos aqui, ó, aí vou fazendo a outra carreirinha. Vou afastando aqui a terra para facilitar. Não precisa ser muito fundo, viu gente? Mas também não precisa ser raso demais. Cerca de 2 centímetros eu faço esse corte aqui. Cerca de 2 centímetros já é suficiente, é o ideal. E aí você vai distribuindo as sementes pela carreira. Gente, é assim mesmo, é muita semente. Você vai só colocando assim, porque coentro é uma planta que cresce em moita. Então ela não vai ter dificuldade em crescer uma juntinho da outra. Uma outra vantagem de você plantar nesse sistema é que você vai, quando você for aguar, você vai aguar no espaçamento entre uma carreira e outra, para que você não derrube as plantas, porque às vezes você vai aguar e a água acaba machucando o pezinho da planta e acaba quebrando, né, e a planta vai morrer. Então às vezes dá esse problema. Uma outra coisa que eu vejo muito falar em vídeos de horta é pessoas que quebram a semente de coentro. Gente, antes eu quebrava, mas eu comecei a observar que aqui no meu plantio não tem diferença nenhuma se eu deixar a semente inteira ou se eu quebrar, porque a semente de coentro ela é composta por 2 embriões, ou seja, é uma semente coladinha da outra. Então cada bolinha dessa vai nascer 2 plantas. O pessoal quebra a semente, passa uma garrafa assim para descolar, né, uma banda da outra e dizem que germina melhor. Mas aqui eu não vi diferença nenhuma. E sem contar que é uma semente muito barata, então não há necessidade, para mim pelo menos, no meu cultivo não há necessidade de fazer isso. Agora é só cobrir tudo e depois colocar um pouco de água, né, depois aguar um pouquinho e esperar que mais ou menos depois de 7 dias ele vai começar a germinar. Agora eu vou mostrar para vocês como que está o coentro que eu plantei 2 semanas atrás. E aqui está o coentro, ó, ainda é pequenininho, está com as folhas iniciais, ainda está começando a nascer as folhas verdadeiras. Olha só que bonitinho. Ele já começa a se espalhar um pouquinho pelo lado. E vejam que eu sempre deixo esse espaçamento. Aqui é onde eu coloco a água quando eu vou regar. Eu sempre coloco nesses espaços, mas aqui ainda derrubou alguns. Ó. Às vezes a água acaba derrubando, né, e prejudicando um pouco, mas não é nada grave não. Mas você deixar o espaçamento legal é bom para você aguar. Fica mais fácil. Então essas foram as dicas para você ter sucesso aí no seu plantio de coentro.